Atenção farmacêutica? Atenção mesmo? É. Atenção farmacêutica, essa é a frase. Uhum. Atenção farmacêutica. Entendeu? É que eu tô tentando Formular a procurar frase. o que é uma atenção farmacêutica. Além do crédito? Além do crédito. Atenção farmacêutica é tipo, porra. Não é porra. Mas é tipo assim, eu tô com sintomas de alguma doença, por exemplo. Daí, eu tenho já um farmacêutico que, pô, há muitos anos eu compro sempre remédio com ele, eu me consulto com ele e tal. Então, sempre quando eu sinto sintomas de alguma coisa, eu vou e falo com ele. Até prefiro, às vezes, ir num farmacêutico do que num médico. Porque eu acho que ele tem mais autonomia em dizer exatamente o que eu preciso pra curar tal sintoma que eu tô sentindo, ou de alguma doença possível que a gente possa ter. Então eu acho que ele fala, não, tu precisa de tal antibiótico. Então eu me sinto, às vezes, mais seguro com o farmacêutico do que com o próprio médico, entendeu? Eu prefiro, na verdade, primeiramente, sempre, é verdade isso, primeiramente eu sempre procuro saber o que um farmacêutico tem a dizer sobre aquilo do que um médico. Caso for mais sério e precisar realmente de um acompanhamento médico a respeito disso, daí eu vou no médico. Mas eu, às vezes, eu sempre, na verdade, prefiro saber a opinião de um farmacêutico antes. Bom, o que eu entendo sobre atenção farmacêutica é isso, de ele querer saber o meu problema para me ajudar. Então ele me dá uma atenção maior, uma atenção que eu preciso assim, para descobrir qual é o meu problema, o que ele vai me receitar. Ver o que eu estou sentindo, o que eu realmente preciso, até dicas que ele pode me dar também, assim, eu quero tal remédio, cara, leva esse aqui é melhor, sabe? Isso daí ajuda muito, tanto para conversar com as pessoas também, quanto para o meu problema, né? Seria tipo uma doença, uma dor de cabeça, alguma coisa. E eu acho que é isso. Olha, eu acho que é o farmacêutico dá atenção, agir bem profissionalmente comigo, sem, dependendo do que eu for comprar também, sem me constranger com perguntas ou, sei lá, até nem perguntar, mas a forma que ele agir comigo, né, dependendo do que eu for comprar, eu quero perguntar ou procurar, isso, pra mim, isso. Tu se sentiria incomodado se ele começasse a fazer perguntas, tipo, pra que tu quer o medicamento? Sim, pra me que sentiria totalmente incomodada. Se ele ficasse me perguntando pra que eu quero, por quê, e esse tipo de... Aí eu acho que já não cabe ele fazer esse tipo de pergunta. Dependendo do produto que eu for comprar. Eu fiz cirurgia, o meu irmão pegou a receita, foi até a farmácia comprar o remédio. E a farmacêutica esqueceu de anotar, a atendente, assim, anotar a hora que eu deveria tomar o comprimido. Aí ele chegou em casa, eu fui tomar e eu assim, tá, que hora depois que eu tenho que tomar, não tinha informação. Ele teve que voltar na farmácia, falar com ela, e ela marcou tudo certinho, ele voltou pra casa e eu tomei direitinho, mas sem o horário. Algum tipo de problemática, não necessariamente de saúde, mas algum problema que a gente precisa procurar algum produto na farmácia, a gente, de certa forma, se sente constrangida em comprar, dependendo ou do problema de saúde ou da circunstância, enfim, a gente se sente meio constrangida em comprar algum produto por pensar o que o farmacêutico vai pensar de mim, sabe? Mas, na verdade, das vezes que eu precisei de um produto e eu comprei na farmácia, o profissional foi super de boas e, enfim, aparentemente não me julgou, aparentemente, né? E foi algo tranquilo, em que, a princípio, você pensa que vai ser um problema, você vai se sentir constrangida e tal, e depois você vê que é simplesmente eu vou pedir ajuda para um profissional, ele vai me ajudar e pronto. Eu espero, principalmente de tudo, seriedade. Que ele consiga fazer tudo responder minhas perguntas e me ajudar tudo de uma forma profissional. Que ele consiga solucionar meu problema, basicamente, que eu, ao ponto de eu não precisar ir no médico, mais do que já aconteceu muitas vezes comigo. Eu já consegui várias vezes ir numa farmácia e resolver aquele problema que muitas vezes pra mim parecia ser muito grande. Só que eu achei, inclusive, muito incrível a capacidade que o farmacêutico teve de conseguir saber qual era o problema e qual era a solução e me indicar passo a passo o que eu tenho que fazer. Ele deu muita atenção e sempre foi muito sério, não fez nenhum tipo de piada.
porque tem certas vezes que a gente tem muita vergonha, né, com o que a gente vai perguntar para um farmacêutico, e que chega às vezes com um anseio de como vai falar, de como vai explicar, e ele já sabe, ele simplesmente fala uma coisa, ele já entende e não faz muitas perguntas. No máximo, se for fazer uma pergunta, fazer aquela que seja bem necessária. Tipo, você já teve algum problema similar antes? No máximo isso, que é uma coisa que muitas vezes pode fazer uma certa diferença quando você vai usar um medicamento. E todas as vezes que eu procurei, o farmacêutico me ajudou de uma forma incrível, e eu espero que todas as vezes que eu vá para uma farmácia, ele consiga me ajudar da mesma forma e simplesmente não se comportar como se fosse um qualquer. Tem que se comportar como se fosse um profissional capacitado mesmo. É isso que eu espero. Eu tenho um amigo que eu acredito que tenha sido numa quinta-feira, de uma quarta para uma quinta, ou quarta-feira de tarde, eu não sei ao certo, ele foi picado por 2 abelhas. E a mão dele ficou enorme, né? Ficou parecendo um pão. Inclusive, na noite de quinta-feira pra sexta, ele me falou que pegou febre, que passou mal, né? E toda essa história. Mas ele, durante a aula, ele parecia estar totalmente saudável. E quando, no meio da aula, ele me chegou e falou assim, tá, eu vou pra farmácia, que tem na Univale até mesmo, né? Daí, beleza, ele foi pra farmácia e de lá não voltou, simplesmente. Ficou até o final da aula, 11h30, que chegou o ponto de eu ter que guardar as coisas dele e tudo mais, deixar na coordenação, e eu fui até a farmácia ver o que tinha acontecido. Daí a farmácia soube me dizer quem era, soube me informar bem, como muitos outros lugares na Univale que eu não conseguiram me informar sobre o que eles deveriam saber, não conseguiram me informar, como por exemplo a coordenação. E na farmácia conseguiram me informar onde ele tá, que hora ele apareceu ali, onde que ele tinha ido, pra onde ele tinha sido dirigido e pra o que tinham falado pra ele. Ele se dirigiu para aquele atendimento que tem na Univale, no Bloco F, e me falaram que possivelmente ele poderia ter ido até mesmo para o Marieta, mas o principal de tudo foi que eu percebi que eles viram que ele precisava de outro atendimento, que ele precisava de outra atenção. Isso foi algo que aconteceu relacionado à farmácia, que aconteceu dentro da Univale, e foi um atendimento muito bom. E toda vez que eu vou lá são especiais, digamos. É bom o atendimento. Então, eu acho que a atenção farmacêutica é, por exemplo, assim, geralmente, muitas vezes as pessoas, elas veem a farmácia como um comércio. E daí, a gente, tipo, um lugar onde a gente entra pra comprar alguma coisa. Ou pra se pesar na balança. Mas, não, sem brincadeira. Mas, por exemplo, assim, a atenção farmacêutica, tipo, as pessoas, elas veem a farmácia como um lugar onde você simplesmente entra pra comprar tal remédio. Você já vai na cabeça, pô, eu quero uma aspirina. E acho que a atenção farmacêutica é, tipo, você confiar e perguntar pro farmacêutico aquilo que você tá sentindo pra você se curar daqueles sintomas, daquela doença que você acha que você tem. E ele juntamente contigo, encontrar o que melhor você pode fazer pra você parar de sentir aquilo e pra você se curar daquilo. Então acho que a atenção farmacêutica vai além do comércio, da farmácia ser um comércio. É um atendimento particular pra você se curar. O que você entende por atenção farmacêutica? Vai, Pedro. O que eu espero do farmacêutico? Quando eu acabo meus créditos, eu sempre procuro chegar e falar, pô, quero 15 reais. O cara vai lá, 15 reais, e ele consegue colocar um crédito legal pra mim. Geralmente é muito farmácia, eu sempre peço TIM. Aí eu boto no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, pra quem quiser assinar, área 47. E aqui, tipo, eles são muito aptos a colocar crédito no celular da pessoa, porque, tipo, pô, pega o meu celular, você colocou 15 reais, eu falo... É um ato muito científico, Eu né? falo, porra, que semestre vocês aprenderam a fazer isso? Uma foto. Vai se fuder, pode fazer isso. Pergunta. Se persistir, vocês estão... Ai, dou uma volta. Boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.